Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, e hoje vamos estar trabalhando a revisão sobre funções e a fórmula de Bhaskara. Essa vai ser a segunda parte, porque já gravamos uma primeira parte e aqui agora eu trago mais exemplos, tá? Primeiro exemplo, para descobrir o número de lados de um polígono usamos a expressão d igual a n, entre parênteses n menos 3, dividido por 2. Primeiro, vamos saber o que é o D e o que é o N, o que representa a letra N. A letra N representa o número de lados de um polígono e o D representa o número de diagonais. Mas o que é lados e diagonais? Por exemplo, vou usar um exemplo menor aqui que todo mundo conhece, que essa figura é o que? O quadrado. O quadrado ele tem 4 lados, né? Então o número de lados dele é 4. Mas as diagonais? Diagonais são aquelas linhas que não se encontram aqui, né? Que estão no meio da figura. Então quantas diagonais eu tenho? Tenho 2 diagonais. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa fórmula para quê? Qual o número de lados? Eu vou descobrir o N, que é o número de lados, se o número de diagonais é 90. Beleza, número de diagonais 90. Então vamos utilizar essa fórmula. Vou pegar aqui, ó, D é igual a n menos 3 dividido por 2. Quem que é o número de diagonais que é o D? 90, certo? Ele te deu o número de diagonais que é representado pela letra D. O N é o número de lados que eu vou descobrir, tá? Primeiro, para mim resolver isso aqui, eu tenho que resolver o que está nessa parte aqui, que no caso é o N multiplica pelo N e o N multiplica pelo menos 3, que é o famoso chuveirinho, propriedade distributiva, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, que está dividindo todo mundo. Como ele está dividindo todo mundo, eu vou passar ele para o outro lado, para ficar uma conta mais bonita, né? Melhor, porque eu vou ter que isolar o N mesmo, então eu vou pegar o 2 que está dividindo, vai passar multiplicando. 2 vezes 90, 180 é igual. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3N. Né? Então, número e letra, junta os dois. Olha o que me aconteceu aqui. Uma equação de segundo grau. Por quê? Eu vou pegar esse 180 aqui. Lembra que a equação de segundo grau tem que igualar a zero? Então, eu vou pegar esse 180 e vou passar para cá. N ao quadrado, menos 3N. 180 está positivo, passa negativo, que é igual a zero. Igualei a zero. E aí, eu tenho uma equação de segundo grau. Vou ter que aplicar quem? Fórmula de Bhaskara. Mas aí, às vezes, você fica confuso com N, né? Ah, mas nós estamos trabalhando X. Não tem problema. Troca o X por N. Aqui, ó. X ao quadrado menos 3x menos 180 é igual a zero. Pronto. Esta é a equação que eu tenho. Se eu descobrir o X, eu descubro o número de lados desse polígono. Então, vamos lá. Quem que é a letra A? A letra A é 1, letra B, menos 3, letra C, menos 180. Beleza, peguei os coeficientes, né? Letra A, B e C, que são os coeficientes. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar na fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC vezes não, né? Perdão aqui. Desculpa. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso. Então, delta será B ao quadrado, que é 3 negativo ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem que é o A? É 1. Quem que é o C? Menos 180. Beleza. Então, delta será 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? E aí, menos com menos dá mais. Só lembrando aqui, ó, essa posição aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado é mesmo que isso. Menos 3 vezes menos 3 é uma potência, né? Então, 3 vezes 3 dá 9, 3, menos com menos dá mais. Então, por isso que é positivo, tá? Menos, só que esse menos não vai ser menos, por quê? Menos fazendo o jogo de sinal primeiro, depois a multiplicação. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Tá? Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 180. Então, 180 vezes 4.
4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, sobra 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 720. Delta é igual a 720 mais 9, 729, certo? É um número positivo, então vai dar uma raiz quadrada aí de um número exato também, porque ele é um par perfeito. E vamos continuar o nosso cálculo, que agora eu vou calcular o x. O que eu calculo no x? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, tá? Então, x é igual a menos b. Quem é b? b é menos 3. Então, ó, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 729, dividido por 2 vezes a. Quem é a? É 1. Lembrando que nesse x eu não trabalho o coeficiente c, tá? X é igual. Menos com menos, eu sei que dá mais. Então, 3 é positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 729 vai dar 27. Dividido tudo isso por 2 vezes 1, que é 2. Agora eu vou calcular o x1 e o x2, ou x' e x2'. X' eu vou jogar o sinal positivo, então eu vou tirar o negativo. Vamos fazer já de cara. 3 mais 27 vai dar 30, dividido por 2 deu 15. Opa, um valor positivo, beleza. Agora aqui. 3 menos 27 vai dar menos 24, dividido por 2 vai dar menos 12. Opa, o que é isso aqui? Número negativo. Será que o número de lados de um polígono pode ser negativo? Não. Então o que me acontece aqui? Quantos lados tem esse polígono que tem 90 diagonais? Se esse polígono tem 90 diagonais, quer dizer que ele tem quantos lados? 15 lados. Certo? Aí nossa conta acaba aqui. Vamos para o próximo. Pessoal, agora vamos para o segundo exemplo, tá? Exemplo 2. Encontre as raízes da função f de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4, sabendo que f de x é igual a 0. Então aqui eu tenho uma função do segundo grau. Será que eu vou ter que aplicar a fórmula de Bhaskara? Vamos ver. Eu creio que vamos, né? Por quê? Eu tenho um x ao quadrado e tenho um x também, né? Tem um menos 3x, então vou ter que utilizar. Mas ele me disse que o f de x é igual a 0. Então eu vou pegar aquele f de x e vou colocar 0 no lugar. X ao quadrado menos 3x menos 4, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Porque está diferente dessa daqui, né? Eu vou pegar esse igual, vou passar para cá. E vou pegar esse 0 e vou passar para cá. É a mesma coisa, ok? Mesma coisa. Aqui agora eu tenho uma equação de segundo grau para mim descobrir quais são as raízes dessa função. Então vamos lá. Quem é o A? O A é 1. O B, menos 3. E o C, menos 4. Certo? Vamos lá. Vou um pouco mais direto. Delta é igual a B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Então, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Já mostrei por quê. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25, certo? Agora eu vou calcular o x. X é menos b, menos o b que já é menos 3, então coloco um parênteses nele porque já é negativo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a. Quem é o a? É 1, certo? X é igual, menos com menos dá mais, então mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Beleza, agora eu vou calcular quem? X' e o x2'. X' vai ser 3 mais 5. 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 dá 8. Dividido por 2 é 4. E agora o x, 2'. 3 menos 5. Então, x' positivo, x' atribui o sinal negativo. Dividido por 2.
3 menos 5 menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. E a solução dessa função vai ser o valor de menos 1, que é o menor de todos. Eu começo colocando o menor, menos 1,4. E aí acabou, tá? Eu vou dar uma pausa agora que eu vou vir com mais 2 exemplos para a aula. Pessoal, então agora, terceiro exemplo. Observe a parábola. Eu tenho aqui o eixo Y, eixo X. A parábola, nós sabemos que ela toca 2 pontos no eixo X, tá? Somente no X. O Y ela toca só uma vez. E aí no eixo X ela toca em 2 pontos. Esses 2 pontos são as raízes que nós calculamos. Nós não calculamos ela por nada, tá? Ela tem um sentido porque nós calculamos ela. Além de encontrar o resultado, né, da equação, ela também é utilizada no modo gráfico que vimos nas aulas passadas, né? Então as raízes da função são 2 quando ela é positiva, né, maior que 0. Quando ela é 0, ela é só uma, né, porque as raízes têm o mesmo valor. E quando ela é negativa, ela nem chega perto do eixo X, ela já fica aqui em cima. Mas essa daqui, ela está mostrando que são 2 valores, então 2 raízes, considerando essa função aqui, que f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Determine as raízes, do mesmo jeito da outra. O que eu vou fazer com essa função? Vou igualar a 0, então x ao quadrado menos 8x mais 7 é igual a 0, né? Nesse caso que nem tem isso aqui, né? Porque a função é escrita dessa maneira, tá? Eu que troco f de x por 0 e coloco ele lá para o final, para ficar mais fácil visivelmente e para vocês lembrarem do que foi trabalhado, de como já foi trabalhado. Então, vamos lá. A letra A, o coeficiente A é 1, coeficiente B, menos 8, coeficiente C é o 7. Beleza. Depois que eu peguei isso aqui, o que eu vou fazer? Vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes o C, que é 7. Tá? Então, delta é igual a 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado dá 64. Menos com mais, menos, com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. 64 menos 28 dá 36, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Multiplicar o x, vou calcular o x, né? O x nada mais é do que menos b, quem é b? Menos 8. Então, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? O a é 1, coeficiente. Então, x é igual, menos com menos, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, ó, x', 8 mais 6 vai para quanto? Vai para 14 dividido por 2, né? Então, 14 dividido por 2 dá 7. X, 2 linhas. Vou utilizar o sinal negativo. Então, 8 menos 6 sobra para mim 2. Dividido por 2 é igual a 1. Solução para esse sistema é 1 e 7. Quer dizer que nesse gráfico que eu tenho aqui, ó, esse primeiro ponto é o 1 e esse segundo ponto é o 7, tá bom? Se eu fosse definir esses pontos nessa coordenada, ok? Agora vamos para o outro problema e o último problema. Quarto exemplo, quais os pontos de encontro do gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0, né? Na verdade também nem tem esse igual a 0 aqui não, porque é uma função. Se é uma função, se eu coloquei errado, se é uma função, então ela não é igualada a 0, é uma função. Essa função eu posso igualar a 0 depois, né? Então aqui, ó, pega a função,
escrevo x ao quadrado mais x menos 6 igual ela a zero, para ficar familiarizado para nós descobrirmos os coeficientes, né? Coeficientes A, B e C. Quem que é o coeficiente A? É 1. Quem que é o coeficiente B? É 1 também. Coeficiente C? Menos 6, aquele independente, né? Então vamos calcular primeiro o delta, que é, vou colocar a fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai indo, vocês decorem essa fórmula, é muito fácil, tá? b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem que é o a? É 1, e quem que é o c? Menos 6. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta é igual 1 mais 24, 25. Então, vamos calcular o x agora. X é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Opa, não é delta mais, x. Menos b, quem é b? B é 1, então 1 negativo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, x ao quadrado, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou calcular o x1. x1 vai ser menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 vai sobrar 4 dividido para 2, que dá 2. E agora o x duas linhas. X duas linhas vai ser menos 1, menos 5 dividido por 2. Menos 1, menos 5, menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Certo, só que ele pediu o quê? Quais os pontos de encontro? Na verdade, eu vou decidir quais são os pontos de encontro, igual as coordenadas daqui. O que acontece? Todos esses pontos são para x. X e aqui também é x, mesmo sendo x duas linhas, mas é x também. O que falta nos pontos dessa coordenada aí? A coordenada, lembra que ela vem x e y, né? Então, o x, pontos, os pontos, quais são eles? Primeira coordenada, menos 3, que é o menor, e 0, porque o x é menos 3 e o y é 0. Se eu fosse jogar no plano cartesiano, né, seria assim. E qual que é o outro? 2 e 0. Então, o y sempre é 0 e o x são as duas raízes que você encontrou. Se eu fosse jogar num plano cartesiano, como é que ia ficar essa parábola, né? Então, tem aqui o eixo y e o eixo x, né? E o eixo y. Se eu fosse jogar no plano cartesiano, a parábola teria que passar pelo menos 3, então vamos supor, menos 3 aqui e o 2 aqui. Então, essa parábola, como o x ao quadrado é positivo, então a parábola tem concavidade para cima. Tá? É claro que esse desenho é só para mostrar para vocês. O importante é nós chegarmos nessa conta aqui, que são os pontos da coordenada. Tá? Então, minha aula fica por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.